aí sobre o ao vivo, que não é tão rápido assim. Então, vamos começar diretamente para o Força Concursos, professor Leonardo Vasconcelos. Quer me encontrar, me procura no meu Instagram, professor.leonardo.vasconcelos, e por essa imagem já começa a visualizar que vamos falar de navegadores. E quais navegadores, professor, que normalmente caem em concurso? Não podemos esquecer o Google Chrome, Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, que são os principais navegadores que podem cair em qualquer concurso. Estamos falando de concursos para Polícia Civil, estamos falando de concursos para Polícia Militar. Então, esses podem estar dentro do seu concurso quando cobrado. Então, navegadores, de novo, agora com a imagem maior, mais expandida. Google Chrome, que é o navegador que vamos falar agora nesse primeiro momento, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari da Apple Safari e Opera. Esses navegadores, esses 6 navegadores, é o que pode estar caindo no seu concurso público. A gente precisa saber que o navegador padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge. Esse Ezinho aqui é do Microsoft Edge. Ele é o navegador principal do Windows 10. Quando a gente fala de Windows 7, o navegador principal era esse aqui, ó, Internet Explorer. Era o Internet Explorer, atualmente Edge. Então, vamos falar sobre os navegadores da Google. Para a gente se situar em qual navegador está falando, eu vou falar da última versão do nosso navegador, que é o Google Chrome versão 80. Só que para concurso eles colocam lá normalmente navegadores Google Chrome versão 56 ou superior. Versão 56 ou superior. E aí quando a gente fala 56 ou superior, pode ser que caia a versão 80, pode ser qualquer uma outra versão, porém, entretanto, contudo, todavia, a resposta é igual para qualquer versão a partir dessa 56. E o que é um navegador? Navegador também chamado de web browser. Eu vou dando zoom se for necessário, a gente chega lá com zoom, então lá vai o zoom para a gente poder ler. Verifica aí se melhorou para poder fazer a leitura. E aí eu vou lendo para vocês. Dei um zoom. Então, o Web Browser Navegador foi desenvolvido pela Google. É um projeto de código-fonte aberto. Open Source código-fonte aberto. Esse navegador da Google, ele é um navegador free software. Free software é um software que segue as licenças do software livre. Software livre, quando a gente fala que o software é livre, ele tem que seguir 4 princípios. Quais são os 4 princípios do software livre? Qualquer um pode instalar e executar para qualquer finalidade. Você pode estudar o código-fonte por ele estar aberto. Qualquer um pode distribuir para qualquer função, qualquer maneira, para qualquer tipo de uso. E você pode modificar o navegador, modificar o código-fonte, criando um novo programa, um novo software baseado no anterior, baseado no Google Chrome, e distribuir. Beleza? Então, para isso que serve o código-fonte aberto. Ele é um projeto GPL, General Public License, GPL, General Public License, licença pública geral. Essa licença, ela é gratuita, freeware também para o Google Chrome. O Google Chrome, além de ser software livre, free software, ele também é freeware. Quando a gente fala que ele é freeware, significa que ele é gratuito. Só que qualquer um pode instalar e executar, estudar o código-fonte, distribuir para qualquer finalidade, modificar criando um novo programa. Segue esses 4 princípios da GPL, licença pública geral, e então ele é um software livre.
Está disponível gratuitamente sobre as condições de termo de uso do Google. Então, ele é distribuído gratuitamente. Ele é um freeware. Isso aí mesmo, freeware. Anota aí essa palavra aí em casa. Você que está estudando deveria estar aqui nem na sala de aula, sentado, papel, caneta e estudando e anotando tudo que a gente vai falando. Então, ele é um software livre e ele também é freeware. Coisas diferentes. Software livre, qualquer um pode instalar e executar, pode estudar o código-fonte, pode distribuir para qualquer finalidade, pode modificar e criar outro. Aí, Orlando, você escreveu aí, o Chromium seria uma dessas modificações? Ao contrário, para vocês que não sabem, o Google é baseado no projeto Chromium. O projeto Chromium, ou Chromium, como está escrito aí, Chromium, ele deu origem ao Google Chrome. A Google pegou esse projeto, que é de código-fonte aberto, ele é um freeware, modificou, adaptou, criou um novo programa e está distribuindo com o nome de Google Chrome. Mas para isso ele tem que continuar sendo livre, por isso que a Google não cobra pelo seu navegador. O navegador está disponível em 51 idiomas, hoje a gente já tem mais idiomas, tá? Para as plataformas, ele funciona em quais sistemas operacionais? Precisa ter anotado, ele funciona no Windows, funciona no Apple, no macOS, iOS, Windows é da Microsoft, funciona na Google, no Android e também funciona no Linux, em suas diversas distribuições, como por exemplo, Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Red Hat e muitos outros, tá? Lançamento dele foi 2 de setembro de 2008. Professor, mas só em 2008 que criaram o Google Chrome? Ele não existe antes? Não. Ele foi criado em 2008. Antes a gente tinha o Internet Explorer, já tinha o Opera, já tinha o Mozilla Firefox, a gente tinha o Netscape, era outro navegador, tínhamos vários navegadores. Porém, entretanto, contudo, Google entra no mercado dos navegadores, dos web browser, em setembro de 2008. O que a gente tem como recurso no nosso Google Chrome? Ele tem um Chrome Web Store. Quando a gente fala Chrome Web Store, é um mercado online para que você possa fazer downloads de aplicativos, extensões e temas. Os temas permitem a gente personalizar nossos navegadores com temas de artistas de todo o mundo e diversos outros temas. Aplicativos da web são aplicativos de web, são websites interativos e avançados, e eles podem oferecer uma ampla variedade de recursos ou ter um foco em uma única tarefa, como a edição de foto ou compra. Então eu posso estar adicionando novos aplicativos dentro dessa loja da Google. E podemos instalar extensões, também chamado de add-ons, também chamado de plugins, que permitam que você adicione novos recursos ao seu navegador. Por exemplo, uma extensão de notificação de e-mail para exibir um alerta de e-mail na barra de ferramentas do seu navegador. Pessoal, se começar a piorar a imagem, ficar ruim, me dá um aviso aí para tentar ver se eu modifico aqui alguma coisa ou melhoro alguma coisa. Eu preciso saber que vocês estão aí junto comigo, então sempre que possível manda um oi, faz uma pergunta para saber que todo mundo está me ouvindo e a conexão não caiu. Tradutor no e-mail. O Google é o primeiro navegador a incorporar tradução automática sem a necessidade de plugins ou extensões adicionais. Ele também tem Omnibox. Omnibox é que ele usa a mesma caixa para digitar os endereços da web, assim como a mesma caixa para fazer pesquisas no Google Chrome. Então, pela mesma barra de endereços, essa caixa se chama barra de endereços, pela mesma barra é possível
tanto fazer pesquisas na web quanto acessar sites da web, tudo bem? Então dá um ok aí para saber que eu estou falando com vocês e vocês estão me ouvindo. Navegação de modo anônima. Então isso aqui é um ponto que você tem que anotar, tem que escrever, porque cai muito em concurso essa navegação anônima. O que é navegação anônima? A navegação anônima e outros navegadores podem ser chamados de navegação privativa, in private, já caiu em concurso ano passado como navegação incógnita. O que significa isso? Se você deseja que suas visitas a um website não sejam registradas no histórico do navegador, é possível navegar no modo de navegação anônima. Quando a gente abre a navegação anônima, ele abre para você uma nova janela. Essa janela é chamada de janela de navegação anônima quando a gente fala de Google Chrome. Em outros navegadores, por exemplo, o Mozilla Firefox chama de navegação privativa. Quando a gente fala de Internet Explorer ou do Edge, a navegação se chama in private. As teclas de atalho também são diferentes. O único que vai usar a tecla de atalho Ctrl Shift N é o Google Chrome. Todos os restantes utilizam Ctrl Shift P. P de privativo, P de in private. O único que não utiliza o P é o Google Chrome. Quando você abre uma janela de navegação anônima, aqui está a janela de navegação anônima do Mozilla Firefox. O que você pode ou não fazer nessa navegação anônima? Primeiro, decora o seguinte: ele só vai salvar. O que ele vai salvar? Somente vai salvar os seus downloads e o que você adicionar à navegação ao seu favoritos. Então você está navegando na sua máquina, só vai salvar os seus downloads e o que você adicionar aos seus favoritos. Não vai salvar seu histórico de navegação, não vai salvar seus cookies, não vai salvar os dados do site, não vai salvar informações fornecidas em formulários, não vai salvar cookies, não vai salvar cache, não vai salvar histórico de downloads. Desculpa, você tem que anotar. Downloads ele salva o arquivo, mas o histórico não. Mas ainda você tem que saber o seguinte. Vou aumentar mais aqui, ó. É possível que sua atividade esteja visível para os websites que você visita, seu empregador ou sua escola, seu provedor de acesso à internet. Esses vão saber o que você acessou. Isso, tudo que está escrito aí, é visível para o seu website, seu empregador, sua escola e seu provedor sabe o que você acessou. Porém, entretanto, não fica salvo no seu computador, não fica salvo seu histórico de navegação, seus cookies, os dados de sites, informações fornecidas em formulários, cache, histórico de download. A única coisa que é salva são os downloads e, além do download, o que você adicionar a favoritos. Beleza? Então, anotou? Tomou nota? Isso é muito importante em concurso público. Ele vai salvar o downloads e o que você adicionar a favoritos. Não salva o restante, mas seu empregador, seu provedor de serviços de internet, sua escola, quem te fornece a internet, sabe o que você acessou. Não fica registrado na sua máquina. Então, fica oculto para os outros? Não. O site que você está acessando sabe que você acessou. Beleza? Então é isso aí. Vamos continuar, passar para o próximo slide. Outros recursos que a gente tem é a nova guia. Recursos de nova guia. O que é uma nova guia? Quando você clica lá no maisinho, quando você clica lá na própria guia, na própria aba que está aberta, no mais, ou usa a tecla de atalho
Ctrl T, deixa eu ampliar. Quando você usa a tecla de atalho Ctrl T, ele vai abrir uma nova guia, uma nova aba. Tudo bem? Deixa eu só entender a pergunta aqui. Então é melhor utilizar em computadores públicos? Não, jamais isso. Desculpa. Toda vez que você for usar em computadores públicos, computador de lan house, computador da escola, computador do seu trabalho, a melhor coisa que tem é fazer uma navegação anônima, porque a sua senha não vai ficar salvo, o que você digitou não vai ficar salvo, o histórico não vai ficar salvo na máquina. Sim, isso aí é uma pergunta de concurso público. Vou usar em computadores públicos, eu coloco no modo anônimo. Sim, Fábio, já respondi, você vai estar recebendo aí. Então, nova guia. A nova guia também eu posso utilizar a tecla de atalho Ctrl T para abrir ela. Ela vai abrir os seus sites favoritos, aquele que facilmente, a partir da página nova guia, você consegue acessar. Ele também vai abrir uma nova guia, os sites que você visita com mais frequência. Então ele vai colocar sempre os últimos que você visitou e aqueles que você visita com mais frequência nessa nova guia. Para abrir uma nova guia, tecla de atalho Ctrl T. Todas as guias agora têm estabilidade. O Google Chrome foi desenvolvido para ser estável. Se uma guia congela, falha, as outras guias não serão afetadas. Então o navegador não vai travar. Ele pode até travar uma guia, mas as outras vão estar funcionando. Então tá aí, ó, a fanpage do Força Concurso Preparatório. Para quem não conhecia a fanpage, vou até ampliar aqui para a gente ficar maior na nossa tela. Busquei na internet, já tem mensagem ali, tem mensagem de algumas pessoas, não tem o nome, senão leria ali. Então essa fanpage, esse é o Google Chrome aberto na fanpage do Força Concursos, beleza? Então essa é a tela inicial do navegador. Quando você abre seu navegador e abre um site, é assim que ele vai abrir. Vamos conhecer cada partezinha dessa janela. O que que a gente tem, o que que a gente encontra nessa janela. Pessoal, desculpa se eu demorar a responder. Nosso tempo de live, pelo que eu vi aí, tá praticamente uma diferença de quase 20 segundos. Então pode ser que uma pergunta que você faça, eu já tenha passado, eu vou voltar. Beleza? Não se preocupe, eu vou voltar. Nossa diferença está em quase 15 segundos. Se tiver com problema, tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, faz aí no chat para que eu possa responder. Eu estou acompanhando todo o chat. Dá um ok, dá um joinha aí. Faz um joinha aí para mim, se todo mundo está ouvindo. A partir de agora. Joinha para saber quanto tempo eu tenho de vocês para mim, tá? Tô marcando o tempo para que a gente possa ter essa diferença, para que eu saiba que a gente está muito tempo diferente um do outro. E quando chegar ao caso, eu espero um pouquinho. Aí, o pessoal mandou o joinha agora, apareceu agora para mim. Vou continuar aqui. Janela do Google Chrome. Janela do Google Chrome. Pode parar o joinha, já entendi. A gente está bem distante um do outro para ver o tempo que a gente está. Bateu aí quase 15 segundos. Janela do Google Chrome, o que que a gente encontra? A gente vai encontrar essa barrinha aí, ó. Número 1 aqui, a gente encontra uma guia. Na guia a gente encontra o botão X, que é o botão de fechar. Tecla de atalho para fechar a aba, fechar a guia aberta. Ctrl F4 ou Ctrl W. Ctrl F4 ou Ctrl W, ele vai fechar essa guia. O maisinho serve para adicionar uma nova guia. A gente viu que a tecla de atalho é Ctrl T. Ctrl T, ele abre uma nova guia, uma nova aba. Número 4 aqui, minimizar. Minimizar transforma a janela em tamanho mínimo. Tecla de atalho pode ser utilizado Alt mais espaço mais M. Maximizar ou restaurar. Vai fazer a janela ocupar toda a área de trabalho, ou se ela estiver ocupando toda a área de trabalho, vai voltar ao tamanho natural. Tecla de atalho para ela, Alt espaço X.
Xzinho é o fechar a janela. Eu posso usar a tecla de atalho para fechar, Alt F4, ou Ctrl Shift Q, ou Ctrl Shift W. É importante falar se eu tiver mais de uma guia aberta, na hora que eu clico para fechar, ele vai perguntar se eu quero fechar a guia atual ou fechar todas as guias, beleza? Então, vocês que estão aí tem que anotar a tecla de atalho. Vou chegar um pouquinho aqui para o lado, para que vocês possam enxergar as teclas de atalho. E nesse momento, anote a tecla de atalho. Fechar a aba atual, Ctrl F4 ou Ctrl W. Abrir uma nova guia, Ctrl T. Minimizar uma janela, Alt espaço L. Maximizar ou restaurar uma janela, Alt espaço X. Fechar uma janela, Alt F4 ou Ctrl Shift Q ou Ctrl Shift W, qualquer um desses três. Lembrando, quando eu mando fechar a janela, ele pergunta se deseja fechar todas as abas, as guias abertas, ou fechar somente a guia atual. Beleza? Espero que vocês tenham copiado. Vou passar para a próxima parte. Vamos falar agora dessa parte aqui da janela. Deixa eu ajeitar mais a imagem aqui. Pronto. Essa parte da janela é a segunda parte que a gente encontra na janela, onde eu tenho o botão de voltar, tecla de atalho para voltar. Vou chegar um pouquinho para o lado, que vocês possam já ir anotando. Alt seta para esquerda, Alt seta para esquerda, voltar, volta para o último site acessado. Próximo item, próximo ícone, seta para direita, seta para direita, Alt seta para direita. Ele avança. Se eu voltei num site, permite que eu avance nesse site. Essa próximo ícone aqui, que é a setinha fazendo a voltinha. Atualizar, tecla de atalho para atualizar, F5 ou Ctrl R. F5 ou Ctrl R. E aí eu quero chamar a atenção para atualizar. Vem comigo, preste atenção. Quando aperto F5 ou aperto Ctrl R ou F5, ele vai recarregar o site. Ele vai recarregar, Ctrl R, recarregar, fazer um reload. O que acontece no momento? Ele compara os arquivos que você tem na sua máquina com os arquivos da internet. Se os arquivos da sua máquina tiver a mesma data de atualização da internet, o que ele vai fazer? Ele vai abrir da sua máquina diretamente. Porém, entretanto, se a da sua máquina for mais antiga, ele faz o download da internet para a sua máquina. É isso que faz a tecla de atalho F5 ou Ctrl R. Se eu utilizar a tecla de atalho Shift F5 ou Ctrl Shift R, então acrescentei a tecla F5, ele vai também atualizar, porém não vai usar a cache de disco. Ele não vai usar os arquivos temporários que ele já havia feito o download anteriormente. Quando você aperta Shift F5 ou Ctrl Shift R, ele vai fazer o download do site inteiro. É mais demorado do que apertar somente o F5 ou o Ctrl R. Porém, se você fizer isso, pode ser que conserte algum erro do site ter aberto de maneira errada. Então, vamos voltar para lá. Continuando. O próximo ícone é essa casinha, parece uma casinha de cachorro. O que ela é? Ela é a página inicial. Quando eu clico nele, ele vai para a página inicial, que normalmente é aquela página de uma nova guia, uma página em branca, onde aparece uma barra de pesquisa e também aparece os sites que foram visitados por último. Tecla de atalho, Alt Home. Logo em seguida, aqui no meio, temos a barra de endereços. Tudo isso aqui seria a barra de endereços. No caso aí, está abrindo a fanpage do Força Preparatório.
Para acessar a barra de endereço, eu posso apertar Ctrl L. Quando eu aperto Ctrl L, localizar, ele vai direto para essa barra de endereço. Esse ícone aqui é o você, o nome dele é você. Ele permite que você entre com uma conta do seu Google Chrome, uma conta Google. Não precisa ser exatamente uma conta Google, pode ser de outro e-mail, onde ele vai guardar no Drive todo o seu acesso. Então, tudo que você fizer dentro da sua navegação vai ficar sendo salvo no seu Drive. Nesse momento que está salvo no seu Drive, você acessando de outro computador, ele vai fazer essa busca do que você preencheu em formulário, do que você preencheu dentro dos sites, do que você configurou e personalizou no seu navegador. Isso fica salvo na sua conta de usuário lá no Drive. Esses 3 pontinhos caiu na prova ano passado uma pergunta: qual é o ícone? Qual é o ícone? Vou dar até um zoom até lá. Qual ícone? Menos um pouquinho. Qual ícone de abrir o menu Google? Aí colocou os 3 pontinhos numa das opções, colocou 3 tracinhos. Os 3 tracinhos é do Mozilla Firefox. Colocou uma engrenagem. A engrenagem é do Internet Explorer. A resposta correta era os 3 pontinhos. Eu posso acessar o menu Google através da tecla de atalho Alt F ou Alt E ou ainda F10. Então, tá aí para quem não sabia. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, aproveite para tirar com o professor. Por isso que vocês estão tendo essa aula diretamente ao vivo, aqui com o chat aberto. É uma aula presencial, eu posso dizer que é uma aula presencial através do mundo virtual, através da internet. Já ouviram falar nesse termo? É um presencial à distância? Então, a gente está tendo uma aula presencial à distância. Estamos presentes no mesmo tempo e espaço, porém separados por distância devido ao coronavírus. Então, bora continuar. Próximo slide. Ainda falando sobre a barra de endereços, vou dar um zoom. O que você escreve na barra de endereços é uma URL, locador de recursos uniformes, URL, locador de recursos uniformes, que é feito pelo protocolo. Aqui o caso do protocolo é o HTTPS, pode ter ou não www, que significa World Wide Web, ponto, nesse caso, Facebook, que é o nome do site, do sítio, ponto .com, que é o domínio comercial, barra força preparatório, que é o diretório a qual ele entrou dentro desse site. Então, protocolo, World Wide Web, nome, domínio. É importante para saber, esse domínio ali, o .com, é comercial. Existem vários domínios. O domínio brasileiro raiz, é .br. Todos os sites que terminarem com .br significa que é um site domínio brasileiro, que é o nosso domínio raiz. .com é um domínio de segundo nível. .com é comercial. .gov, governamental, órgão do governo. .org ou .ong, org ou ong, organizações não governamentais, são órgãos que não são do governo. .jus, site da justiça. .tc, site dos tribunais de contas. .mil, você que vai ser provavelmente polícia militar tem que saber. .mil, sites militares. .def, DEF, defesa, site da defesa. Vai ter um monte aí, pode ser que eu tenha esquecido algum.
Edu, educação de nível superior. Ponto G12, educação de nível fundamental e secundária. Tudo isso você precisa saber e muito mais. Tem dúvida qual é o domínio? Existe um site chamado registro.br. Registro.br. O Registro BR é um site do governo federal que registra todos os sites brasileiros que estão lá ligados ao domínio brasileiro.br. Beleza? Vocês precisam conhecer esse site também. Então, vamos continuar passando para o próximo slide. Ainda na barra de endereços, vou dar um zoom. Aqui no canto esquerdo, se você encontra o cadeado é o site usando o pacote de criptografia e certificado digital válido e confiável. Toda vez que você encontrar um cadeado, significa que ele está usando um protocolo seguro. E que protocolo é esse? É o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Hipertexto é uma página de web, o HTTP transfere hipertexto. O S vem da palavra seguro, security, segurança, que ele utiliza mais uma camada, mais um protocolo de segurança chamado SSL ou TLS. Normalmente é o SSL. Pode ser que no site tenha o cadeado, como a gente viu. Pode ser que o site tenha um izinho, informações ou não seguro, mas ainda não está 100% seguro, mas não é também totalmente inseguro. Se você encontrar no site o triângulo vermelho está ali, ó, deixa eu dar um zoom, quer dizer que o site não é seguro ou perigoso. Então esses três ícones, cadeado é seguro, o redondinho com i, informações ou não seguro, e com certeza o triângulo é não seguro. Beleza? Isso fica onde? Na barra de endereços, aqui no canto esquerdo. Pode ser que do lado do cadeado ele apareça também o nome de empresa. Se aparecer o nome da empresa, por exemplo, se aparecesse do Facebook, significa que ele utiliza um certificado digital do tipo EVSSL. EVSSL. O que significa o EVSSL? Significa que o protocolo utiliza um certificado digital mais confiável. EVSSL. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí da live. Estejam gostando. Eu não estou vendo nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de dúvida. A hora de fazer pergunta é agora. Por quê? Depois que a gente voltar para a sala de aula, eu vou tentar ver se a gente vai repetir o assunto ou a gente vai dizer que isso aí foi aula dada. Então aproveita para tirar qualquer tipo de dúvida e pergunta agora. Vou continuar virando lá para o meu slide. Zoom de novo nele. Na barra de endereços, eu começo a escrever. Ele pode aparecer o símbolo da Google, assim como pode aparecer a lupa. Normalmente aparece a lupa. A lupa significa que ele vai utilizar um mecanismo de busca, um mecanismo de pesquisa para completar os endereços do web ou pesquisar usando esse mecanismo para pesquisar o termo nos sites de busca. Por padrão, a Google usa o próprio Google como mecanismo de busca, porém, ele poderia ser modificado, utilizar o Yahoo, o Bing, o Ask. A Microsoft, por padrão, utiliza o Bing. O Bing é o mecanismo de busca da Microsoft, para quem não conhece. O Firefox, Mozilla Firefox, utiliza Google também. Dá um joinha depois aí, dá um ok para saber que a gente está ouvindo vocês estão me ouvindo e a imagem está legal e vocês estão entendendo. Beleza? Vocês ficaram mudos na hora que eu perguntei também, então dá um joinha para saber quanto tempo demora. Lá no final da barra de endereço a gente pode encontrar a estrelinha, essa estrelinha, só que ela pode estar assim completa ou não. Então essa aqui não está em branco, essa aqui está preenchida. Quando está em branco assim, que significa que eu posso adicionar o site à página aos favoritos. Tecla de atalho, Ctrl D para adicionar aos favoritos. Uma vez que você adicione aos favoritos, ele fica em azul. Quando ele ficar em azul, significa que
já foi adicionado aos seus favoritos, beleza? E aí eu posso personalizar. Eu posso estar escolhendo para colocar, por exemplo, na barra de favoritos, que não é no favoritos. Então na prova isso é muito cobrado, a estrelinha é o favoritos. Beleza? Vamos passar. Aqui ainda na barra de endereço a gente pode encontrar esse ícone aqui, ó. Esse ícone, setinha para um lado, setinha para o outro. Em alguns casos ele pode ser esse ícone aqui também, tá? Atualmente ele aparece setinha para um lado, uma setinha para o outro, dizendo que eu quero instalar ou manipular algum tipo de serviço. Então eu posso estar instalando. O site está tentando instalar, mas eu posso ou não instalar. Outra coisa que pode estar aparecendo no seu navegador é essa barrinha aqui, ó, pode aparecer uma chavinha quando você vai fazer o login, o logon em alguma conta em algum lugar. Ele pode estar aparecendo para salvar a sua senha. Então, se você quiser salvar a senha, ele vai salvar num cofre de senhas. Essa chavinha vai aparecer no momento que você mandar salvar sua senha. Barra de favoritos. A barra de favoritos, ela normalmente está oculta, mas você pode estar adicionando a barra de favoritos. Quando você acrescenta a barra de favoritos, ela aparece normalmente uma nova guia e aparece locais para adicionar botões. Esses botões são as páginas que você já adicionou à barra de favoritos. Cuidado, a barra de favoritos não são outros favoritos. Os outros não aparecem na barra, tá? Somente o que você adicionou à barra de favoritos. Pessoal, estão gostando? Estão gostando da live? Só vou fazer um momento aqui para beber uma água, falando o tempo todo. Estão gostando? Diz aí, comenta para mim se vocês estão ou não gostando da live, para a gente poder continuar a nossa live aqui do jeito que a gente está. Então, comenta aí se vocês estão gostando ou não. Foi uma pausazinha só para beber uma água. Por incrível que pareça, meus comentários sumiram. Não estou vendo mais comentário de ninguém aqui. Deixa eu comentar alguma coisa aqui. Pronto, agora apareceu para mim de novo os comentários. Então apareceu aqui os comentários. Coloquei meu Instagram para quem não me conhecia, quem está chegando agora, quem ainda não conhece. Esse é meu Instagram. Fábio Almeida tá ouvindo, tá gostando da aula, achou excelente. Li Dersa também tá aqui com a gente. Orlando Deveza também tá aqui. Fábio Almeida, já falei. Wallace, Douglas, Patrícia, Patrícia, grande nossa diretora, Patrícia Calife, Sayonara Rodrigues, Beatriz Cândido. Então, quem eu encontrei por aqui, eu acho que eu cumprimentei todo mundo agora. Se eu puder demonstrar novamente depois como eu faço para entrar em modo de navegação anônima, porque nesse momento eu perdi. Então, vou voltar aqui rapidinho, meus slides, navegação anônima, Ctrl Shift N. Ctrl Shift N. Ctrl Shift N. Eu entro em navegação anônima no Google Chrome. Se for no Mozilla Firefox ou Internet Explorer, é Ctrl Shift P. P de privativo em private. Respondido, Fábio? Dá um joinha aí se caso você tenha conseguido agora entender. Então vamos lá para onde a gente estava. Mais alguma pergunta?
Não? Então, continuando, cliquei lá no menu Google. Menu Google é aqueles 3 pontinhos que a gente viu de um embaixo do outro, tipo um reticências. Quando eu clico no menu Google, ele vai abrir essa lista de opções. Isso aí, Fábio, Ctrl Shift N no Google Chrome. Se for no Firefox, Ctrl Shift P. Então, cliquei nos 3 pontinhos, ele vai abrir essa lista de opções. Tudo bem, Douglas? Se está só ouvindo, sem problema nenhum, a gente entende. Que bom que você está podendo ouvir aí a gente. Continue aí junto com a gente. Fique ligado aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem. Então, clicou, vai aparecer esse menu, essa lista de opções. Nova guia, a gente já falou, Ctrl T. Nova janela, a gente não tinha falado. Tecla de atalho é importante, pode cair no seu concurso. A tecla de atalho para abrir uma nova janela, Ctrl N. Ele abre uma nova janela no site com uma guia em branco. Nova janela anônima, a gente falou agora, até você perguntou agora, Fábio, tecla de atalho, Ctrl Shift N. Histórico, quando você clica em histórico, ele vai abrir essa lista aqui, ó. O histórico é essa lista aqui. Para exibir o histórico, você pode usar a tecla de atalho Ctrl mais H. Ctrl mais H. E ele mostra a lista dos sites que foram recentemente utilizados. Beleza? Histórico. Download. Download é pescaria. Decora lá, pescaria é um J. Pescou, J. Ctrl J. Parece um anzol. Pescaria, Ctrl J. Favoritos. Em favoritos, eu posso adicionar favoritos à guia atual. A gente já viu que é Ctrl D para adicionar a guia atual. Só que se eu quero adicionar todas as guias abertas, eu posso usar o Ctrl Shift D. Ctrl Shift D, ele mostra todas as guias, ele adiciona, todas as guias abertas aos favoritos. Se eu quero exibir a barra de favoritos, Ctrl Shift B de barra, Ctrl Shift B. Se eu quero gerenciar meus favoritos, modificar os meus favoritos, eu aperto Ctrl Shift O para gerenciar. Posso estar importando favoritos e configurações de outro navegador também por aqui. Beleza? Vamos voltar aqui, continuando. Posso dar um zoom, menos e mais. Então, se eu usar o Ctrl menos, ele diminui o zoom. Ctrl sinal de mais, ele aumenta o zoom. Só que o mais, ele precisa do Shift, porque está em cima. Ctrl Shift mais e Ctrl menos para mexer no zoom. Se eu apertar Ctrl 0 é a mesma coisa que apertar nesse ícone aqui. Ele vai para o zoom 100%. Ctrl 0, 100%. Ctrl Shift T, ele reabre a última guia aberta. Sim, aqui ó, a última guia aberta. Eu pulei, eu não falei. Tá aqui ó, a última guia aberta, tecla de atalho, Ctrl Shift T. Ele reabre a última guia aberta. Tá certo, Orlando? Eu acabei pulando, não falando. Eu estou falando tecla por tecla de atalho, mas também abre a última guia, aquela que você acabou de fechar. Assim como o Ctrl D duplica a guia que está aberta, tá? Ctrl D duplica, ele abre a guia novamente, beleza? Imprimir, Ctrl P, P de print, de imprimir. Transmitir, permite transmitir online esse site para outra pessoa. Buscar, mesma coisa que localizar, só que esse buscar é buscar no próprio site. Localizar no próprio site é Ctrl F. Cuidado que no Word, no Excel e no PowerPoint, localizar é Ctrl L. Word, Excel, PowerPoint, localizar é Ctrl L. Qualquer outro programa, localizar é Ctrl F. Mais ferramentas, ainda como mais ferramentas, nós temos aqui como salvar a página, Ctrl S, opa, sem querer virei, deixa eu dar o zoom,
salvar a página, Ctrl S, criar um atalho na área de trabalho, na barra de tarefas, no menu iniciar. Temos como limpar dados de navegação, Ctrl Shift Del. Quando a gente limpa os dados de navegação, é todos aqueles dados que a gente tem armazenado quando a gente não usa navegação anônima. Ele vai limpar o que? Histórico de downloads, histórico de sites visitados, a cache, arquivos temporários da internet, senhas, formulários preenchidos, autocompletar de navegadores, tudo isso vai ser limpado nesse limpar dados de navegação. Posso ver as extensões que estão instaladas, eu posso abrir o gerenciador de tarefas do navegador. Se uma guia travar, você pode abrir o gerenciador de tarefas e fechar somente aquela guia. Se uma guia travar, você pode abrir somente aquela guia. Ferramentas de desenvolvedores, também a gente pode estar acessando. Isso é mais para quem vai trabalhar com programação, não é o nosso caso. Posso ir no ajuda. Quando a gente abre o ajuda, a gente vai ter ajuda sobre o Google Chrome, o central de ajudas e como informar problemas do navegador. E é importante saber que sobre o Google Chrome é onde eu vejo a versão do meu navegador. Em ajuda sobre o Google Chrome eu vejo qual é a versão do meu navegador. Já foi perguntado isso em prova. E por último lá a gente tem o sair, que eu posso usar a tecla de atalho Alt F4. Ele vai perguntar se quer sair de todas as janelas abertas, fechando o navegador. Pessoal, eu sei que é muita coisa de um navegador. Espero que vocês estejam me acompanhando e entendam e vá fazendo anotações. Tem muita coisa importante, tá? Guia Downloads, quando eu aperto a tecla de atalho Ctrl J, ele abre uma nova guia, uma nova aba, onde mostra os últimos downloads, os históricos dos downloads. Tecla de atalho Ctrl J, abre uma guia com os downloads. Limpar dados de navegação. Para limpar dados de navegação, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl Shift Del. Ele tem como limpar os dados de maneira básica. Maneira básica é só o histórico, cookies e outros dados de site, imagens e arquivos armazenados em cache. Isso é o básico. De maneira avançada, deixa eu ajeitar aqui, de maneira avançada, eu posso limpar histórico de navegação, histórico de downloads, cookies e outros dados dos sites, imagens e arquivos armazenados em cache, senhas e outros dados de login, preenchimento automático de dados de formulário, configurações do site, dados de aplicativos hospedados. Tudo isso pode ser apagado. Na hora da prova, você tem que saber que todas essas opções são possíveis. É possível apagar tudo que a gente viu agora. Beleza? É importante. Ctrl Shift Del limpa, apaga os dados de navegação. Esses dados são aqueles dados armazenados temporariamente pelo seu navegador. Quando a gente clica em configurações, vou voltar aqui só para a gente mostrar o que seria isso. Aqui, ó, quando a gente clica, deixa eu dar um zoom, mais um. Quando eu clico em configurações aqui embaixo, lá no menu Google em configurações, ele vai abrir essa guia, essa aba. Nessas configurações, eu tenho minha conta Google ativada e sincronizada. Mas se eu não tiver, nesse momento eu posso fazer o login da minha conta para ativar e desativar a minha conta. Serviços da Google e de sincronização. Posso estar também escolhendo agora minhas opções. Gerenciar minha conta Google, mudar o nome e a foto do Chrome e importar favoritos e configurações. Isso na parte de pessoas, tudo bem? Já na parte de aparência, eu posso abrir o Chrome Web Store para fazer o download de temas. Eu posso mostrar o botão iniciar
para uma nova guia, escolhendo se eu quero uma nova guia ou um site para o botão iniciar. Posso colocar inclusive mais de um site. Posso estar mostrando ou não a barra de favoritos. O padrão é ela não mostrar. Posso escolher o tamanho da minha fonte. Posso personalizar as fontes e posso dar zoom na página. O padrão de zoom é 100%. Em mecanismo de pesquisa, o mecanismo de pesquisa padrão é o Google, mas eu posso estar alterando ele, colocando Bing, o Ask e outros. Lembrando que o Bing é o padrão da Microsoft. Eu posso gerenciar os mecanismos de pesquisa instalados. Posso tornar meu navegador padrão, caso ele já não seja. Posso escolher como vai iniciar minha janela. Se ele vai abrir a página em nova guia, vai continuar de onde eu parei, dos últimos sites acessados, ou vai abrir uma página específica ou um conjunto de páginas que eu posso pré-definir. Privacidade e segurança. Eu tenho meus serviços de Google de sincronização que eu posso estar alterando sobre o que ele pode coletar de dados ou não, permitir ou não fazer o login no Chrome. Eu posso também estar desativando essa opção. Enviar observações de não rastrear em seu tráfego de navegação, e aí os sites não vão poder armazenar, guardar dados de rastreamento. Permitir que o site verifique se você tem forma de pagamento salvas. Isso é para caso você esteja fazendo uma compra. Pré-carregar páginas para possibilidade de navegação e pesquisa mais rápido. Gerenciar certificados. Configurações de site. Limpar dados de navegação. Tudo isso a gente tem lá em privacidade e segurança. Nos idiomas, eu posso escolher o idioma a qual vai aparecer por padrão meus sites. Posso colocar o idioma a qual ele vai verificar ortografia e gramática na hora da escrita. Desculpa, só ortografia, ele não verifica gramática. Eu posso definir o local padrão para salvar todos os meus arquivos. Posso estar alterando o padrão. O padrão é na pasta Downloads do usuário. Eu posso colocar para ele perguntar onde salva cada arquivo antes de fazer o download. Eu posso escolher quais as impressoras que eu quero instalar no meu Google Chrome na hora de imprimir, e se eu quero imprimir e guardar a impressão no Cloud Print para depois imprimir em outro local. Acessibilidade. Acessibilidade são os recursos para quem tem algum tipo de deficiência. Eu posso fazer download de software específico para acessibilidade. Eu posso acessar meu sistema executando aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome está fechado, por exemplo, para notificação de e-mail, caso eu tenha instalado o plugin. Usar aceleração de hardware quando disponível e abrir as configurações de proxy. O proxy é o servidor dentro da sua empresa ou organização que controla tudo que você pode ou não acessar. Então ele armazena, ele faz uma cache de tudo que foi acessado. Por último aqui eu posso redefinir e limpar, restaurando as configurações para o original e limpando o meu computador de toda a configuração feita. Se você está usando um computador público, é importante limpar todas as suas configurações ao sair. Espero que vocês estejam gostando da aula e agora a gente vai chegar numa parte final da aula, dessa aqui, calma, não é para sair, depois eu vou trocar o slide, que é só tecla de atalho. Prepara aí para dar o print na tela, porque são várias e várias teclas de atalho, tá? Várias e várias teclas de atalho. Eu acho que eu vou virar meu celular aqui para ver se fica maior para vocês. Deixa eu ver se vai melhorar se eu virar. Deixa eu ver se ele vai conseguir virar para vocês. Deixa eu... Girei. Não. Verifica se vai ficar ruim ou não. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Travei, deixa eu aproximar mais a minha tela. Trago mais um pouquinho. Tecla de atalho, tá melhor para vocês assim? Verifica se está ruim ou está bom para tirar print das teclas de atalho. Lembrando que também esses slides estão disponíveis para vocês. Ficou ruim ou está bom assim?
Responde para mim. Ficou ruim ou está bom para vocês? Estamos ao vivo, a gente sabe que demora ainda até vocês responderem. Diz para mim se está bom, não tá, ou deixa para lá, depois ela vai mandar, tá bom. Então tá bom. Se você disse que tá bom, tá bom. Espero que esteja mesmo realmente bom para vocês. Anota aí as teclas de atalho. Eu vou falando as principais, nem todas são principais, mas eu vou falando as principais. Dá print na tela, interessante que você nesse momento deu print. Para quê? Para depois com calma copiar. Os principais: abrir uma janela, Ctrl N, abrir uma janela em modo anônimo, Ctrl Shift N, abrir uma nova guia, Ctrl T, reabrir a última guia fechada, Ctrl Shift T, acessar a próxima guia. Essas 4 primeiras são as mais importantes. E a última, acessar uma guia específica. Se eu quero acessar a guia 3, eu posso usar Ctrl 3. Guia 7, Ctrl 7. Guia 8, Ctrl 8. Se eu quero acessar a guia 9, Ctrl 9. Mas se eu tenho 20 guias, se eu apertar Ctrl 9, ele vai para a última guia. Não me importa quantos. Então é só de 1 a 8 e a 9 vai para a última. Beleza? Deixa eu passar as teclas de atalho. Dá um print aí. Ctrl 9, como eu falei, última guia. Alt Home, página inicial. Abrir a página anterior, Alt seta para a esquerda, que é o voltar. Abrir a próxima página, Alt a seta para a direita, que é o avançar. Fechar a guia atual, Ctrl F4, Ctrl W. Fechar a janela atual, Alt F4, Ctrl Shift W, Ctrl Shift Q. Essas são as teclas de atalho mais importantes. Tiraram print? Espero que sim. Vou passar. 1, 2, 3. Próximo aqui com tecla de atalho. Abrir o menu Google, Ctrl F, desculpa, Alt F, Alt E, F10 ou Enter. F10 mais Enter. Para exibir ou ocultar a barra favoritos, Ctrl Shift B. Vamos pegar só os principais. Histórico, Ctrl H. Cai muito em prova. Histórico, Ctrl H. Downloads, Ctrl J. Downloads, Ctrl J. O resto não cai muito em prova, não. Vamos lá, tira print. 1, 2, 3. Vou passar. Desses aqui quase não cai nenhum, a não ser o último. Barra localizar para pesquisar dentro da página. Ctrl F ou F3. Ctrl F ou F3. Localizar dentro do site. Tira print. 1, 2, 3. Bora lá. Aqui, o único que interessa pra gente que cai mais em concurso, limpar dados de navegação, limpar o histórico de navegação, que é o Ctrl Shift Delete. Ctrl Shift Delete. Limpar dados de navegação. E também ajuda em qualquer site, ajuda em qualquer programa, desculpa, F1. Ajuda F1. E aí vai aparecer um monte deles, um monte de tecla de atalho. Essa daqui, vou voltar aqui que eu não disse. 1, 2, 3. Tirou print? Vou passar. Depois em calma, em casa, essa aqui vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês. Vocês com calma pode dar uma pausa daí. Adicionar o www.com. Você digitou o nome e quer adicionar automaticamente www.com. Você pode usar o Ctrl Enter. Digitou o nome do site, apertou Ctrl Enter, ele automaticamente coloca o www na frente e o .com no final. Vou passar. 1, 2, 3, passando.
Vamos lá, aqui não interessa nada pra gente, isso aqui não cai em lugar nenhum, normalmente não cai. Vou passar de novo. Imprimir a página atual, Ctrl P, salvar, Ctrl S, atualizar, F5 ou Ctrl R, atualizar ignorando o conteúdo armazenado em cache, é o Shift F5 ou Ctrl Shift R, interromper o carregamento do site, é o ESC, navegar, o resto nem tanto, abrir um arquivo, Ctrl O, abrir um arquivo, Ctrl O, tira print, 1, 2, 3, passei. Desses aqui, salvar uma página no favoritos, Ctrl D, salvar todas as páginas no favoritos, Ctrl Shift D, tela cheia, cai muito em prova, tela cheia, F11, tela cheia, zoom, Ctrl mais, zoom menos, Ctrl menos, zoom no 100%, Ctrl 0. Tira print, 1, 2, 3, passei. Professor, não acaba a tecla de atalho? Não, é muita tecla de atalho, isso a gente está falando só dos navegadores. O bom é que essa tecla de atalho serve para quase todos os navegadores. Isso aqui é rolar a página para baixo, para cima, ir para o início, ir para o fim. Depois, com calma, vocês olhem isso aí, não cai muito em prova, mas vocês precisam saber. Tira print, 1, 2, 3, vou passar. Ainda para se mover dentro do site, página inicial, pode cair, página inicial, Alt Home, então tirou print, 1, 2, 3, mais uma tecla de atalho, aqui não cai muito em prova, mas pode cair. Para abrir, por exemplo, o link numa próxima guia, numa nova guia, é Ctrl clicar no link. Para abrir o link numa próxima guia, Ctrl clicar no link. Vou passar, 1, 2, 3, passei. Vou passar, 1, 2, 3, passei. E vou passar de novo. 1, 2, 3, passei. Pronto, pessoal, deixa eu virar minha câmera de novo. Estava aqui de ladinho, agora vamos virar. Voltamos para a posição original e vou finalizar, não vou acabar nossa aula, vou finalizar essa parte teórica que a gente acabou de ver sobre navegadores. Então, pessoal, tchau para navegadores teórico. Vou abrir agora, fecha aqui tudo ao vivo, a gente vai no ao vivo mesmo e abrir o questões. Essas questões a gente deve ter enviado para vocês. Se vocês não foi enviado ainda, vão receber posteriormente e responder junto comigo, beleza? Vamos fazer o seguinte, para ficar 2 videozinhos, eu vou finalizar esse vídeo, beleza? Todo mundo comigo? Tá me ouvindo? Vou finalizar esse vídeo para fechar a parte teórica e vou reabrir um novo vídeo só com resolução de questões. Todo mundo junto? Um beijo, um abraço do professor Leonardo Vasconcelos. Me siga nas minhas redes sociais, Instagram, professor.leonardo.vasconcelos, e nos encontramos já agora aí, só com resolução de questões. Tchau.